Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao audiocast do Instituto Vitor Leite. E hoje nós vamos continuar falando e conversando sobre o livro As 5 Habilidades Essenciais do Relacionamento, do Dale Carnegie, como se expressar, ouvir os outros e resolver os conflitos. No capítulo 2, ele começa com o título As 3 Partes da Mensagem Assertiva. E ele começa com uma citação: faça com que a outra pessoa se sinta feliz em fazer aquilo que você sugere. Faça com que a outra pessoa se sinta feliz em fazer aquilo que você sugere. Então, ele começa aqui no capítulo 2. Existem muitas técnicas para implementar o comportamento assertivo. A maioria delas está baseada naquilo que pode ser chamado de as 3 partes da mensagem assertiva. 1. Resuma os fatos da situação. 1. Resuma os fatos da situação. 2. Expresse seus sentimentos e pensamentos. E 3. Apresente claramente seus desejos e necessidades, incluindo os benefícios para outra parte. Então, as 3 partes da mensagem assertiva são: 1. Resuma os fatos da situação. Foque nos fatos que você quer conversar com alguém ou conversar com a equipe. Foque sempre nos fatos e resuma esses fatos. 2. Expresse seus pensamentos e sentimentos. É um segundo momento. E o terceiro momento, ou a terceira parte, apresente claramente seus desejos e necessidades, incluindo os benefícios para outra parte. Então ele continua aqui no livro. Essa fórmula de 3 partes permite que você expresse suas preocupações sem ser agressivo. A fórmula é simples, mas seu uso pode requerer prática e autocontrole. Vejamos um exemplo de como a fórmula pode ser usada numa conversa entre 2 pessoas, no ambiente empresarial. Então ele foca aqui, ressaltando com vocês que ele foca sempre no ambiente empresarial. Mas aqui nada custa, nada obsta de você levar essas 3 sugestões, 3 dicas para a vida pessoal, ou num relacionamento interpessoal, por exemplo, fora do ambiente empresarial. Então ele começa aqui o exemplo. Nicole é proprietária de uma empresa de criação de sites para a internet. É comum que seus clientes necessitem que o conteúdo das páginas seja atualizado num prazo bastante curto. À medida que novos produtos ou serviços são disponibilizados, os clientes querem que aquela informação seja colocada online o mais rápido possível, em benefício de seus próprios clientes. Há pouco tempo, Nicole ficou preocupada porque um de seus projetistas não cumpriu o prazo de conclusão de um trabalho. É desnecessário dizer que isso criou certo descontentamento entre os clientes de Nicole, de modo que ela decidiu falar sobre a situação com o projetista. Nicole usa a fórmula da mensagem assertiva em 3 partes. Ela começa expondo os fatos de maneira clara e direta. Diz: lembro-me de que conversamos sobre o tempo que você levaria para concluir o trabalho desse site. Concordamos que o trabalho todo levaria 10 dias. Já se passaram 2 semanas e o trabalho ainda não foi concluído. Então, ela começa a mensagem assertiva na primeira parte. Ela resume os fatos, ela se baseia especificamente nos fatos. Então, continua. Perceba que Nicole referiu-se unicamente aos fatos objetivos. Ela não disse nada sobre suas preocupações ou sentimentos. Isso aparece na segunda parte da mensagem assertiva de 3 partes. Atrasos como esse, continua Nicole, criam tensão para o cliente, e isso se traduz em estresse para nós. Estou preocupada e preciso comunicar essa preocupação a você. Então, ela parte para a segunda parte da mensagem assertiva, que é as preocupações dela. Atrasos como esse criam tensão para o cliente e isso traduz em estresse para nós. Estou preocupado e preciso comunicar essa preocupação a você. Na terceira parte da fórmula, Nicole explicita as mudanças que precisam ser feitas. Ela diz: quero deixar bem claro que, quando estabelecemos o prazo para um trabalho, esse prazo precisa ser cumprido. Quando conversamos sobre o tempo de que você precisava para a tarefa, acho que talvez você estabeleceu um prazo irreal para si mesmo. Talvez para me mostrar que você trabalha realmente rápido. Mas não é isso que vou pensar se o prazo for impossível de ser cumprido.
Até aqui, Nicole está falando apenas sobre o problema que precisa ser resolvido e sobre como a resolução desse problema beneficia tanto ela como a empresa. Mas lembre-se de que, em qualquer diálogo assertivo, é importante incluir benefícios para outra pessoa com quem você está falando, se isso for realmente possível. Então, você tem que se lembrar sempre de incluir benefícios para a pessoa com quem você está falando, se for possível incluir benefícios. Ele continua no texto. Diante disso, vejamos como Nicole age. Ela diz: no futuro, quando conversarmos sobre o tempo de que você precisa para realizar uma tarefa, será muito melhor você dar a si mesmo um pouco mais de tempo do que aquele que acha necessário, em vez de dizer que precisa de menos. Tenho certeza de que isso facilitará a sua vida e a tornará menos estressante. Quando você completa a tarefa no prazo, o cliente fica feliz e eu também. E, no caso de você conseguir realizar o trabalho em menos tempo, todos ficarão agradavelmente surpresos. No exemplo de Nicole, é possível ver as diferenças entre assertividade e agressão. Mesmo quando fala sobre o que sente, Nicole só revela sentimentos relacionados ao trabalho. Ela foca nos sentimentos relacionados ao trabalho, aos fatos que aconteceram. Ela diz: você está claramente tentando me perturbar. Ela não diz: você está claramente tentando me perturbar, ou estou muito irritada com isso. Se tivesse dito algo assim, se Nicole tivesse dito essas frases: você está claramente tentando me perturbar, ou estou muito irritada com isso, teria aberto uma porta para que o empregado começasse a verbalizar as próprias reações emocionais, ou pelo menos começasse a pensar nelas. Isso tiraria a conversa do curso normal. Isso, na maioria das vezes, tira a conversa do curso normal, porque quando você foca nos seus sentimentos pessoais, você abre uma porta ou uma janela para que a outra pessoa também expresse as reações emocionais dela, que não estão relacionadas ao trabalho. Existe outro aspecto bastante importante nesse diálogo imaginário. Perceba que a pessoa assertiva aqui é a gerente, não o subordinado. Quando pensamos em assertividade, normalmente consideramos que quem precisa dessa ferramenta é sempre o subalterno, mas os supervisores também precisam ser assertivos. A assertividade não está ligada ao poder, tem a ver com o próprio respeito. Tem a ver com levantar-se para defender aquilo em que você acredita e o que quer, com base em quem você é como ser humano e como integrante de uma comunidade empresarial. Uma vez que os gerentes têm esse direito, tanto quanto qualquer outra pessoa, ser hábil na assertividade é essencial. Aí ele continua: um olhar mais detalhado sobre as táticas da assertividade. A mensagem assertiva de 3 partes é uma excelente fórmula básica para a comunicação empresarial. Mas seria simplista, ou seria muito simples, dizer que isso tudo que você é isso tudo que você precisa saber sobre táticas de assertividade. Usando essa fórmula como base, vamos analisar em mais detalhes as táticas da assertividade. Ele continua: o que acontece, por exemplo, se você encontrar alguma resistência da parte da pessoa com quem está conversando? No diálogo que acabamos de apresentar, o que Nicole faria se o seu funcionário discordasse dela ou ficasse agressivo? A verdade é que algumas pessoas simplesmente não gostam de receber retorno, não gostam de feedback e tendem a levar esse retorno para o lado pessoal. Elas veem as coisas de uma certa maneira e resistem à mudança. Se alguém precisa mudar, que seja você. Mas uma pessoa assertiva sabe como lidar com isso. Se estiver falando com um indivíduo inflexível, uma boa tática é também ser um pouco inflexível. Isso significa apresentar suas necessidades de maneira calma, firme e clara. Se o funcionário da Nicole disser: não crie um prazo curto e irreal, Nicole poderia dizer: embora o prazo não pareça irreal, o trabalho não foi terminado. O fato é que o trabalho não foi terminado, então sempre foque no fato que aconteceu ou que deveria ter acontecido. Então ela frisa sempre, embora o prazo não pareça irreal, o trabalho não foi terminado. No futuro, quero que você se dê mais tempo. Se o empregado disser: fale para o cliente se acalmar, Nicole poderia dizer: a melhor maneira de acalmar o cliente é entregar o trabalho que prometemos dentro do prazo combinado. Da próxima vez, será melhor você se dar um pouco mais de tempo. É simplesmente uma questão de repetir a mesma declaração exatamente da mesma maneira, até que a outra parte entenda a mensagem, sem qualquer desvio, desculpa ou argumento.
E ele continua aqui. Como a maioria das pessoas, pode ser que em alguns momentos você se ressinta de não ter assumido uma posição mais assertiva, quando deveria tê-lo feito. Ele continua aqui, ó. Dicas para que você seja assertivo, né? Controle sua linguagem corporal. Quando se é repreendido ou insultado, é muito fácil deixar que seu corpo, em vez da boca, fale por você. É o que eu costumo conversar com as pessoas durante as palestras. O corpo fala. E a gente vê isso diariamente, né? Todo dia no nosso cotidiano, principalmente de quem lida com técnicas de interrogatório, a gente vê que o corpo fala muito mais que a boca. Quando a boca se cala, a gente reconhece comportamento ou algumas respostas ou várias respostas pelo corpo da pessoa. Você se remexe ou balança a cabeça, encolhe os ombros ou oferece um sorriso. Todas essas atitudes são sinais de conciliação, indicadores de que você está prestes a desistir. Elas enfraquecem sua posição antes mesmo de você ter chance de defendê-la. Então, a dica é limitar sua linguagem corporal o quanto possível. Em vez de você ficar tendo reação corporal, você precisa ficar em pé ou sentar-se imóvel e olhar nos olhos da outra pessoa. Espere até que ela termine de falar antes de responder. Deixe a pessoa falar para só depois assim você respondê-la. Nem pense em interromper. Essa é a chance que a pessoa tem de dar-lhe esse benefício, de modo que você deve dar a ela essa oportunidade. Então você precisa aproveitar o tempo que a pessoa está falando para você controlar a sua linguagem corporal. Apenas certifique-se de que, quando chegar a sua vez de falar, ninguém o interrompa. Insista nisso. Deixei você falar, agora é minha vez de falar. Fale em termos ativos e na primeira pessoa. Sempre fale em termos ativos e sempre na primeira pessoa. Eu. Defenda seus interesses por meio de linguagem direta. Fale a partir do seu próprio ponto de vista. Inicie as respostas fundamentando suas frases na primeira pessoa. Diga: gosto do seu ponto de vista. Você já pensou em? Ou prefiro fazer isso dessa forma e não daquela, porque... Ou ainda, penso que... Essas frases ajudam a permanecer no tópico e também impedem que você lance ataques pessoais ao outro. A assertividade não é um concurso de debates, nem uma batalha na qual ofensas possam ser consideradas boa defesa. Lembre sempre que a assertividade não é agressividade e também não é passividade, é o meio termo. Assertividade é defender seus atos, motivações ou opiniões contra ataques frívolos, feitos por outros que tentam diminuir você. E outra dica, leve a situação a um encerramento. Outra pessoa começou o jogo fazendo com que você se sentisse diminuído. Assuma o controle da situação e seja aquele que o conclui. Se isso significa que você precisa se defender apresentando um ultimato, e se tiver condições de fazê-lo, levante a questão. Você pode também, simplesmente, considerar a ideia de aceitar a situação e dizer: estou muito certo disso. Sendo assim, por que não concordamos em discordar e seguimos em frente? A maioria dos que tentam inferiorizar os outros não espera resistência ou não sabe o que fazer ao ser confrontado por ela. Ao se ver diante de uma reação desconhecida e provavelmente inconsequente, encerre-a antes de descobrir o que é aquilo. Se necessário, reafirme sua posição de modo a ser visto como alguém que acredita em si mesmo e em seu talento. Para fazer isso, sugira uma solução ou, se puder com isso, faça um acordo com concessões. Esforce-se para conseguir o primeiro e não deseje demais o segundo. Aí ele continua aqui e no mesmo capítulo 2, continuando, ele junta aqui algumas táticas vencedoras durante uma entrevista, né? Isso são táticas empregadas, criadas pelo Dale Carnegie, né? Tem a aparência correta. Continuando aqui, né? Esteja preparado. Preparação é a palavra mais importante e a parte mais significativa de todo o processo. Com uma boa preparação, tudo sairá conforme o planejado e você obterá o resultado que deseja. Sem preparação, esse resultado é impossível. E ele continua aqui, táticas vencedoras. Eis as 3 coisas simples e essenciais a fazer
ao entrar no local da entrevista e encontrar a pessoa com quem vamos conversar. Apresente-se dizendo seu nome claramente, faça contato visual direto com o entrevistador, coloque uma expressão agradável no rosto, dê um aperto de mão firme, um pouco mais forte do que você acha que deveria ser. Por outro lado, veja alguns comportamentos a serem evitados. Não ande de maneira relaxada e sente-se ereto. Sentar-se ereto demonstra confiança e energia. Fique parado. Mexer constantemente as mãos ou os pés pode sugerir nervosismo. Pense antes de falar. Tome a decisão consciente de esperar antes de responder cada pergunta. Até mesmo 1 segundo é útil quando se trata de organizar os pensamentos. Aí ele continua aqui, ó. Comece as reuniões com um destaque positivo. Na maioria das reuniões empresariais, um pré-requisito para o sucesso é assertividade sem agressividade de nenhuma das partes. Para alcançar isso, Dale Carnegie sugere que se comece a conversa com elogio e apreciação honesta. Elogio do quê? De praticamente qualquer coisa. Então você precisa encontrar um elogio ou na veste da pessoa com quem você vai conversar, né, com seu entrevistador, ou um elogio da sala, do ambiente de trabalho, ou um elogio da cidade. Se você, por exemplo, vai fazer uma entrevista de emprego em outra cidade, você elogia algum ponto turístico, algum ponto positivo da cidade. Olha lá, antes da reunião, pense cuidadosamente no destaque positivo que fará no início. Não há necessidade de se fazer um discurso ou uma declaração formal. Simplesmente diga algo e crie uma cumplicidade positiva desde o princípio. Se você não teve contato prévio com outra parte, diga algo positivo sobre a organização, sobre um colega que ambos conheçam, sobre a comunidade local ou sobre praticamente qualquer outra coisa, com a possível exceção do clima. Né? Aqueles jargões clichês de clima. Nossa, tá muito calor aqui, né? Muito frio, tá chovendo demais. Numa situação ideal, você poderia referir-se a algum projeto bem sucedido no qual os dois trabalharam juntos anteriormente. Mais uma vez, isso não é absolutamente necessário. O ponto principal é evocar algo positivo. No nível mais fundamental, você poderá demonstrar apreciação por terem marcado aquela reunião. Ele continua: questione em vez de dar ordens. Como outra tática da assertividade, Dale Carnegie enfatizou os benefícios de fazer perguntas em vez de dar ordens diretas. Se a gerente disser ao representante: quero ver todos os dias uma lista de todas as ligações que você fizer antes do meio-dia, as defesas do representante compreensivelmente se levantarão. Sempre há resistência quando um adulto é tratado como criança. Então, quando você dá ordens em vez de questionar a pessoa, é como se você estivesse tratando a pessoa como uma criança. E isso, na maioria das vezes, cria resistência por parte da pessoa. Uma tática mais assertiva por parte da gerente seria, mais ou menos, propor: na minha própria função, notei que quando gerencio bem o tempo, a produtividade aumenta. Quando gerencio bem o tempo, a produtividade aumenta. Quando assinalo por escrito como estou usando o meu tempo, tendo a obter melhores resultados. Você já tentou registrar por escrito como está usando o seu tempo? Por que não tenta fazê-lo por uns dias? Se quiser, podemos depois fazer uma análise disso juntos. Isso é assertividade verdadeira em ação. Há uma reprimenda implícita, mas ela está envolta em empatia e incentivo. Enquanto a abordagem agressiva faz com que o problema pareça obscuro, misterioso, o diálogo assertivo traz à superfície, onde parece mais fácil corrigi-lo. Em vez de se sentir ameaçada, a pessoa ficará feliz em fazer o que você está sugerindo. E conclua sempre com uma nota positiva. Ele cita aqui no final do capítulo: conclua a reunião sempre com uma nota positiva. Jamais permita que a discussão termine com uma nota negativa. Não deixe que a pessoa saia sentindo-se maltratada ou punida. O surpreendente é que isso é especialmente verdadeiro quando a crítica é justificada, pois nesses casos a pessoa se sente realmente culpada e desanimada. Sempre dê às pessoas oportunidade de manter a autoestima, de livrar a própria cara. Permita sempre a saída honrosa. Isso abre oportunidades para um recomeço na próxima interação. E preste atenção nas reações.
né? A reação negativa mais comum à assertividade é, de longe, a agressão pura e simples por parte da outra pessoa. Em algumas situações podemos notar voz alterada, rosto vermelho e mãos batendo na mesa, bem como todo tipo de ameaça e intimidação. O desafio aqui é evitar ser atraído para comportamentos desse tipo. Expresse seu direito de não se comportar assim. Se você realizou seu trabalho estratégico antes de a conversa acontecer, então pode ter certeza de que está dentro de seus direitos. Portanto, não há necessidade de se desculpar ou voltar atrás. É certo que você pode expressar arrependimento pelo fato de outra pessoa estar chateada. Tendo isso dito, você deve reafirmar sua posição. Uma das coisas mais perigosas em relação à raiva é que ela é altamente contagiosa. Você precisa imunizar-se com relação a ela. Simplesmente conscientize-se de quão contagiante ela pode ser. Lembre-se de que mesmo que as pessoas não fiquem irritadas na sua frente ou durante uma conversa assertiva, deixar que elas saiam antes que todo sentimento negativo tenha sido resolvido é um erro. Se não resolvê-los, pode ser que expressem a ira que sentem por você a outras pessoas do ambiente de trabalho, em vez de dizer isso diretamente a você. Pode ser ainda mais difícil lidar com isso, além da possibilidade de tal comportamento afetar o moral. Ele continua aqui no capítulo 2. Enfrente a negação. Também é possível que um indivíduo negue tudo o que você está dizendo. Você pode ser acusado de inventar todo um problema onde não haveria nenhum. Isso pode ser difícil, pois estamos falando de interpretações da realidade. A outra pessoa pode acreditar sinceramente que você está completamente errado. Aqui é correto desculpar-se de maneira hipotética por qualquer possível erro de sua parte. Sua reação deve ser mais ou menos assim: disse a você como estou vendo a situação. Posso entender se você vê as coisas de outra maneira, mas preciso agir com base nas minhas percepções, atuar de acordo com o que penso. Até aqui conversamos sobre pessoas que se defendem contra suas intervenções assertivas. Essa defesa pode assumir a forma de agressão direta a você, de comportamento subversivo pelas suas costas ou de reações passivo-agressivas. De outro lado do espectro, há pessoas que não apenas parecem concordar com você, mas que, aparentemente, não conseguem parar de pedir desculpas. Aquela pessoa que se desculpa por tudo. Ela não cansa de pedir desculpa. Essa pode ser uma forma bastante eficiente de jiu-jitsu interpessoal. A não ser que saiba como lidar com isso, tal comportamento pode ser desafiador. A melhor reação é dizer calmamente que desculpas não são necessárias. Depois reafirme a relevância e a integridade daquilo que já disse. Muitas são as razões da resistência das pessoas ao comportamento assertivo. Embora a situação comece a mudar, as instituições educacionais tendem a incentivar o comportamento não assertivo. É comum que a assertividade seja confundida com agressividade, associando ação, que pode muito bem estar correta, com comportamento antissocial ou desordeiro. A verdade é que, se você foi educado de forma convencional em qualquer período dos últimos 50 anos, é provável que não tenha aprendido nada sobre habilidades e reações que constituem a verdadeira assertividade. Portanto, aprender a ser mais assertivo pode levá-lo a uma maior liberdade emocional, de maneira geral. As pessoas pouco assertivas, passivas e inibidas, costumam ter dificuldades para expressar emoções com ternura e afeição. Aprender a expressar contrariedade e raiva justificadas e a defender seus direitos de maneira firme e direta facilita o relacionamento amigável e gentil com as pessoas. Um dos maiores benefícios de aprender a ser assertivo é que seu senso de liberdade e autoestima aumentarão. Ninguém deve se submeter ao domínio, aos caprichos e às agressões dos outros. Existe apenas uma maneira de eliminar essas restrições, que é ser corretamente assertivo com qualquer um que tente dominar ou pressionar você, especialmente em situações profissionais. As pessoas precisam ser livres para exercer plenamente o seu livre-arbítrio e determinar suas ações. Se, nesse exato momento, você é incapaz de ser assertivo numa situação de negócios,
então você não é livre. As informações que você obterá nos capítulos seguintes mudarão isso para sempre. E assim, ele termina aqui o capítulo 2, né, com algumas perguntas de autoconhecimento e parte para o capítulo 3. Então, pessoal, esse foi o capítulo 2 do audiocast do livro As 5 Habilidades Essenciais do Relacionamento. Como se expressar, ouvir os outros e resolver conflitos, do Dale Carnegie. Um forte abraço a todos que me acompanharam até aqui e até o capítulo 3. Um forte abraço.